Pra mim, obesa era uma criança gordinha e tudo bem. Até eu descobri que obesidade era uma doença e a minha filha estava obesa e poderia ter, sim, muitas doenças. Eu fazia tudo errado. Aí eu percebi que eu não era uma boa mãe igual eu pensava que eu era. Porque eu não estava dando saúde para minha filha. No Brasil ainda temos crianças desnutridas, mas hoje enfrentamos também um outro problema, a obesidade infantil. Os bebês gordinhos eram considerados fofinhos, cheios de saúde. Agora precisamos ficar atentos se por trás desse excesso de dobrinhas não há um transtorno se instalando. A obesidade se dissemina especialmente na faixa mais pobre da população, porque os alimentos que contêm açúcar, gordura e os industrializados são geralmente mais baratos, tentadores e ganham destaque nas prateleiras dos supermercados. Quando a Lisa percebeu que a fofurice de sua primeira filha, na realidade, era um sinal de alerta que a saúde dela não estava bem. E foi nesse momento que precisou mudar os hábitos dentro de casa. Eu tenho 2 filhas. Ser mãe é mágico. Quando você tem um filho, o amor vai crescendo a cada dia. É muito bom ser mãe. Mas também você tem que entender que não é só ter filho. Você tem que educar, você tem que saber ensiná-lo, instruir ele no caminho certo. E pra mim foi um pouco difícil. Eu não digo pra você que eu sou uma boa mãe. Eu digo pra você que eu tento ser. Muitas vezes tenho dificuldade em algumas coisas. Não é fácil criar filho. Não é fácil. Eu tento procurar fazer o melhor pra elas. O que você mais gosta? Sorvete. Quando eu tinha 3 anos, a minha mãe separou do meu pai e ela me criou sozinha. Até eu completar 19, casar e vir morar com meu marido. Eu senti muita falta da minha mãe porque eu nunca tive ela assim perto, porque ela tinha que trabalhar bastante. E reunião de escola eu sofria bastante, porque todos os pais iam e a minha mãe muitas vezes não podia ir. Mas depois de grande a gente entende, né? Porque se ela não fizesse isso, a gente passava fome, né? E era 5 irmãos, ela tinha que criar os 5. Nós comíamos o que minha mãe podia colocar na mesa. Se fosse arroz e feijão, era arroz e feijão. E nós agradecia, porque tinha ainda, né? E muitas vezes faltava, assim, as coisas em casa, mas nada assim que a gente ficasse sem comer. Por isso que eu procuro trabalhar em casa, já pra mim não deixar elas sentir falta de mim, como eu senti da minha mãe. Na minha infância não tinha nada, né, assim. Minha mãe não podia comprar. Quando minha mãe comprava uma cartela de Danone, era uma cartela de Danone, 5 irmãos, então, um pra cada e acabou. Não tinha mais, era uma vez no mês e olha lá. Então, quando eu casei, automaticamente eu quis tudo aquilo que eu não tinha, né, na infância. E eu queria passar para minha filha também o que eu não tive. Tudo que eu ia no mercado e via que era bom demais, né, a nossos olhos, eu comprava. Bolacha, chocolate, sorvete, tudo assim que eu... Nada assim de verdura, legumes, fruta, não comprava. Eu só comprava só coisas assim que pra mim era bom. A Jamile, quando tinha 1 ano, eu passei lá na pediatra e eles pediram os exames. Aí eles mostraram o resultado dos exames, ela estava com anemia. E aí, nesse período de anemia, eu fiquei pensando, por que será que ela está com anemia? Porque ela come bem, ela se alimenta bem. Eu me culpei muito. Porque realmente a culpa era minha. Mas eu me culpei, mas ao mesmo tempo eu entendi que quando a gente não tem entendimento do que a gente está fazendo, a gente meio que tem que aprender. E foi isso que eu fiz. Eu falei, eu vou aprender a fazer certo. Para amanhã, as minhas filhas não ter problema de saúde. Eu já ouvi relatos de crianças que teve infarto. Por quê? Por causa da obesidade. Então eu não desejo isso para minha filha.
E eu acredito que nenhum pai deseja para o filho. Então a gente tem que ter consciência de que agora que a gente pode mudar, a gente tem que mudar. Se a gente não mudar, o amanhã pode ser ruim. Mãe, peraí, mãe, deixa eu ver Lilibang. Mudou muita coisa na minha casa. Mudou muita coisa. Eu aprendi a fazer comida corretamente, que sempre temos que acrescentar verduras e legumes na comida. Nunca é só o arroz, só o feijão. Eu sempre procuro fazer diferente. Se ela não gostou daquele jeito, eu tento fazer de outro, até ela gostar e comer aquela verdura ou aquele legume do qual ela não gosta. Uma reeducação alimentar, né? Nós temos que aprender a comer o que é bom. A gente come de tudo, porém a gente tem que saber comer. Você não pode sair comendo tudo que você quer. E isso que eu fazia. Obrigada. Os cuidados com a alimentação devem começar na infância, mas muitos pais contam que seus filhos se recusam a comer o que é saudável. Mas será que esses pais se alimentam como deveriam? O exemplo é fundamental nessa questão. Se nos alimentamos bem, se podemos comer na mesma hora que as crianças, será mais fácil passar bons hábitos para elas. No começo, as crianças podem não aceitar alguns alimentos, mas se a família, por exemplo, come legumes e verduras diariamente, as crianças acabarão imitando os pais. Ela come pizza? Come. Não é sempre. Ela toma refrigerante? Toma. Mas não é sempre. Eu cortei bastante. Elas vão na festa estão vendo. Se estão vendo, vão tomar. Mas eu também falo, não é muito. Sempre tem que ter a medida certa. Hoje, os exames dela tá tudo ok. Ela não tem nada alterado. Nem colesterol, nem anemia, nem diabetes. Graças a Deus, ela não tem nada alterado. Comer bem é essencial para a criança se desenvolver com saúde. Quando começar a oferecer alimentos sólidos para os seus filhos, prepare pratos com comidas coloridas. Doces, frituras e alimentos gordurosos são muito calóricos. Devem ser consumidos só de vez em quando. Sempre vale a pena oferecer o mesmo alimento várias vezes de formas diferentes. Às vezes a gente pensa que a criança não gosta daquele alimento, mas é só uma questão de experiência. Então tenta de formas diferentes, mas vale a pena insistir. Insista.